Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo tapete. Olha que amor, gente! Esse tapete também você pode transformar ele num centro de mesa, num caminho de mesa, almofadas. Fica lindo, lindo, lindo essa decoração. Olha que amor essas flores. Lembrando, gente, que essas flores nós já temos no nosso canal, certo? Então, abaixo do vídeo vai ficar o link dessas flores maior e das folhas. Essas duas flores menores ao lado eu trabalhei com linha Cleia e a maior eu trabalhei com a linha Anne, mas nada impede você de trabalhar todas elas com a linha Anne, vai da sua preferência. Olha que lindo que ficou, gente. Perfeito. Não sei se vocês se lembram, eu fiz um porta-papel higiênico com essa decoração. Aí pediram para eu fazer o tapete. Aí eu falei, por que não? E eu amei, ficou perfeito, ficou maravilhoso o efeito da decoração no tapete. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante, gente, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho. Eu aprendi o crochê, a arte do crochê ainda muito criança, e ainda muito criança eu me apaixonei por essa arte, gente. Quem faz o crochê sabe que dá para fazer de tudo no crochê e fica maravilhoso. Olha que amor. Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula pelo centro do trabalho, ok? Lembrando também que vai ficar na descrição do vídeo, além do link das flores, o tamanho e a lista de materiais utilizados, certo? Olha, esse é o nosso porta-papel higiênico, que foi confeccionado com essas flores e atendendo alguns pedidos, né? Eu trabalhei o nosso tapete. E se vocês gostaram, a gente pode dar continuidade aí fazendo pé do vaso, né? O tapete do pé do vaso, também trabalhando a tampa do vaso. Aí vai do gosto de vocês. Deixa aí abaixo no comentário se vocês querem que dá continuidade, né? Nessa peça aí, montando um jogo, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Nós vamos começar, gente, com um cordão de 49 correntinhas, ok? Então, aqui nós temos 49 correntinhas. Eu vou pular, olha, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar a quinta. Essas 4 correntinhas que nós pulamos, ela vai fazer a vez de uma argolinha, ok? Então, a partir desse ponto aqui, nós vamos trabalhar 45 correntinhas. Então, nós trabalhamos 49, pulamos 4, que vai fazer a vez de uma argolinha, e vamos trabalhar 45 pontos altos. Então, eu vou até o finalzinho do meu cordão de correntinhas, trabalhando somente pontos altos. Trabalhamos, olha, 49 pontos altos. Chegamos aqui no nosso último pontinho, eu trabalho, olha, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, olha, do outro lado, laço bem no pezinho do meu ponto alto de base, com um ponto baixíssimo. Então, ficamos com uma argolinha de 4 correntinhas de um lado, 4 correntinhas do outro e 49 pontos altos. Feito isso, eu subo com o cordãozinho de 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E vou trabalhar agora, gente, até o finalzinho dessa carreirinha, né, que ficou na reta, ponto sobre ponto. Então, agora a gente vai trabalhar, como é ponto sobre ponto, eu vou trabalhar agora contando com essas 3 correntinhas, 49 pontos altos. Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto. Então, nós temos 49 pontos altos de base, temos 49 pontos altos
de ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, dentro da nossa argolinha, eu vou vir dentro dessa argolinha e vou sobrepor 12 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, e assim eu vou preencher com 12 pontinhos altos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Trabalhamos os 12 pontos altos, chegamos novamente na nossa reta, você vai vir trabalhando agora ponto sobre ponto, certo? Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Vai novamente fazer essa sequência de repetições para a gente chegar na nossa próxima argolinha do nosso lado esquerdo, ok? Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto. Chegamos na nossa próxima argolinha, você vai trabalhar a mesma quantidade de pontos altos sobre essa argolinha que você trabalhou à sua direita, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar 12 pontos altos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu conto assim, gente, olha, por quê? Em cima de cada pontinho alto fica, olha, uma correntinha, tá vendo? Então, é só você contar elas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certo? Feito isso, você vem aqui, olha, no seu primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, fecha com um ponto baixíssimo, sobe novamente com 3 correntinhas e vamos trabalhar agora ponto sobre ponto novamente. Então, na reta dos dois lados, porque nosso trabalhinho fica com 2 meios círculo, um à direita e um à esquerda, e 2 retas, uma de cada lado. Então, agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, somente pontos altos. Trabalhamos ponto sobre ponto, chegamos aqui, olha, no nosso meio círculo, em cima de cada ponto que tem dentro dele, que são 12 pontinhos, você vai sobrepor 2 pontos altos. Olha, 1, volto no mesmo, 2, vou no próximo, 1, no mesmo, 2, certo? Como a gente vai trabalhar 2 pontos altos em cada pontinho de base, nesse meio círculo, nós vamos ficar com 24 pontinhos altos. Então, temos 12, vamos trabalhar 2 em cada pontinho, então, a gente vai trabalhar aqui 24 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos 2 pontinhos em cada ponto, olha. Tá vendo? Olha, no primeiro pontinho, então, trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, certo? Feito isso, novamente chegamos aqui, a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto, olha, em cima de cada pontinho alto de base, nós vamos trabalhar um ponto alto, para chegar novamente no nosso meio círculo. Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, no nosso meio círculo, novamente vamos trabalhar 2 pontos altos em cada pontinho de base, tendo novamente 24 pontinhos. Olha, então, em cada pontinho de base, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Olha, 1, voltei no mesmo, 2, ok? E assim a gente vai completar a nossa carreirinha com 2 pontinhos em cada ponto de base. Trabalhamos os 24 pontinhos, chegamos aqui no nosso primeiro ponto inicial, você fecha com um ponto baixíssimo, ajusta bem o pontinho, certo? Olha aqui. E vamos fazer uma correntinha, e agora, nós vamos cortar uma pontinha. A gente corta, certo? Puxa, amarra, e essa pontinha aqui, olha, você pode esconder entre as correntinhas do ponto, olha, na segunda aqui, ó, na segunda argolinha, porque na próxima carreirinha já vem cobrindo ela e ela fica bem escondidinha, certo? Então, você esconde até
completar o finalzinho dessa pontinha que a gente cortou, ok? Aqui eu usei, gente, o Barroco Max Color na cor 6133. Agora, nós vamos usar o Barroco Max Color, todos dois é número 6, tá? Na cor 3346. Você pode até marcar com um marcadorzinho o primeiro pontinho e o último pontinho do outro lado, certo? Então, eu vou vir aqui, olha, no primeiro pontinho da nossa reta, tá vendo? Aqui tá o último ponto do aumento. Você vem no primeiro pontinho da sua reta e vai sobrepor sobre ele um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, vou trabalhar agora um cordãozinho de 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, já vou esconder na pontinha, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu trabalhei um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou pular a primeira, laçar a segunda. Como eu pulei a primeira e lacei a segunda, nós vamos ter um total de 8 pontos baixos, olha, um em cada pontinho de base, olha. Vou no próximo, um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, aqui nós temos 8 pontos baixos, ok? Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha, vou virar, olha, viro o trabalhinho ao contrário e vou laçar apenas uma argolinha, olha, ponto baixo sobre ponto baixo. Não esquecendo que a gente reserva a argolinha que está de frente para nós e vamos trabalhar na outra, certo? Então, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos novamente, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último pontinho. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho e volto novamente, laçando apenas uma argolinha, olha. 1, 2, e vou trabalhar 8 pontinhos, ponto sobre ponto. Cheguei aqui no meu último pontinho, gente. Agora, eu venho aqui na minha base, eu pulo um pontinho de base e venho no próximo com um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, faço uma correntinha, viro novamente o meu trabalhinho e venho laçando, olha. Apenas uma argolinha e vou trabalhar ponto sobre ponto até alcançar o último pontinho. Então, a gente sempre vai ter aqui 8 pontos baixos. Trabalhei 8 pontinhos, uma correntinha e novamente eu viro o meu trabalho, olha. Você vê que eu vou à direita, avesso, olha, tá vendo? Direita e avesso, direita e avesso. Então, vamos lá. Aí, eu volto preenchendo novamente, fiz uma correntinha e lacei o primeiro pontinho, sempre laçando apenas uma argolinha. E vou trabalhar 8 pontos baixos novamente. Trabalhei 8 pontos baixos, olha, você vê no que a gente desce, que a gente pula um pontinho, olha. Vem aqui, pulo um pontinho de base e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, faço uma correntinha e viro, olha. E já laço o primeiro pontinho, sempre uma argolinha, e vou trabalhar novamente 8 pontos baixos. Então, você vê, quando eu desci, eu trabalhei meu ponto baixo, fiz uma correntinha e virei, laçando apenas uma argolinha, 8 pontinhos. Faço uma correntinha e viro novamente, laçando o meu primeiro pontinho e vou trabalhar 8 pontos baixos novamente. Trabalhei 8 pontinhos, venho aqui na base novamente, um ponto baixo. Como eu falei, quando você desce, aí você pula um pontinho. Para subir, você fez o ponto baixo, faz uma correntinha,
vira e vem laçando o primeiro pontinho. E novamente vai trabalhar 8 pontos baixos. Chegou no último pontinho, olha, você vê que quando a gente sobe, você tá com o trabalhinho no avesso, olha. Fez uma correntinha, virou no direito, olha. Tá vendo? Aí você desce e vai trabalhar 8 pontinhos. Trabalhou o oitavo, pula um pontinho, um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos trabalhar por toda a nossa reta, olha, pulando um pontinho. Olha, toda vez que você desce, você pula um pontinho. Você vai fazer essa sequência de repetições até alcançar o seu último pontinho de base, ok? Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha, na reta, pulando de um em um, olha. Um ponto baixo, pulou um, ponto baixo, pulou um, ponto baixo, pulou um. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho da reta, tá vendo? Agora, aqui no meio círculo, você vai trabalhar do mesmo jeito que você trabalhou aqui, você vai trabalhar no meio círculo. A única diferença que nós vamos trabalhar em cada pontinho, não vai pular um pontinho de base como a gente pulou na reta. No meio círculo, a gente vai prender em todos os pontinhos. Olha, vou fazer uma correntinha, vou virar e vou voltar trabalhando 8 pontinhos novamente, ok? Trabalhei os 8 pontinhos, eu faço uma correntinha, viro e volto novamente trabalhando 8 pontos baixos, ok? Trabalhei 8 pontinhos, olha, tá vendo? Agora aqui, ó, você vai prender no seu primeiro ponto, olha, dos aumentos que fica no meio círculo. Você já vem no próximo pontinho e faz ponto sobre ponto. Então, você vê que aqui, olha, na reta, olha, o último pontinho que a gente trabalhou, a gente veio pulando, olha, de um em um. E agora aqui, a gente não pula nem um pontinho, olha. Eu vim no próximo e trabalhei um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou subir com 8 pontos baixos e vou voltar novamente com 8 pontos baixos. Então, subi com 8 pontos baixos, desci com 8, olha, novamente, olha, eu venho no próximo pontinho e vou sobrepor um ponto baixo. Então, aqui, gente, é a mesma coisa que a gente trabalhou na nossa reta. Na reta dos dois lados, você pula um pontinho de cada da base, certo? Olha, você faz um ponto baixo, pula um, ponto baixo, pula um, dos dois lados, certo? Chegou no meio círculo, olha, você prende no último, aqui você vê que a gente prendeu no primeiro, certo? E no último, olha aqui, certo? E a partir desse, você começa de ponto em ponto, olha, eu não pulei nem um pontinho de base, certo? E assim você faz todo o seu meio círculo sem pular nenhum pontinho. Chegou aqui, olha, do outro lado que você prendeu o seu ponto baixo no primeiro ponto da reta, olha, no primeiro pontinho da reta, aí você começa a pular. Um ponto baixo, pula um, ponto baixo, pula um, ponto baixo, pula um. Chegou aqui, olha, no seu último pontinho novamente, que você prende o ponto baixo, aí você já não pula nem um pontinho de base. Então, do mesmo jeito que você trabalha de um lado, você vai trabalhar do outro. Do mesmo jeito que você vai fazer no seu meio círculo, você vai fazer do outro. Aí, eu já volto com a nossa carreirinha conclusa, porque não tem segredo. A única diferença é que nas retas você pula um e prende no próximo, e nos meios círculos você trabalha sobre cada pontinho, sem pular nenhum pontinho de base, ok? Então, olha aqui como vai ficar. Olha, gente, que lindo que fica, tá vendo? Aqui, então, você não pula nem um pontinho. Aí, se você for contar os seus pontinhos baixos que você prendeu aqui sem pular nenhum de base, você vai ver que você tem os 24 pontinhos, ponto sobre ponto. E no primeiro que você prende, ó, prende aqui, pula um. Prendeu, pula um. Você vê que você prende direto no primeiro, olha. E aqui, no último, a mesma coisa, olha. Tá vendo? Olha, ponto sobre ponto. Antes você pulou um e prendeu no último. Então, fica nos dois meios círculos, você não pula nem um pontinho. Olha aqui, tá vendo? Em cada pontinho você prendeu um. E dos dois lados, nas suas retas, olha, pulei um, prendi um, pulei um, prendi um. E do outro lado, a mesma coisa, olha. Certo? Chegamos aqui, olha, você trabalhou no seu último pontinho do seu meio círculo, olha. Tá vendo? Prendeu aqui, desceu, certo? Prendeu o seu ponto baixo. Agora, o que a gente vai fazer?
você vai fazer isso aqui, olha. Uma correntinha para voltar. Agora, você vai passar no seu primeiro pontinho, apenas uma argolinha. Olha aqui, ó. Prendemos o ponto baixo, fez uma correntinha. Vai voltar para trabalhar os 8 pontinhos, só que agora você vai passar a agulha nessa argolinha e vem aqui, olha, no seu primeiro pontinho. Junta os dois. Laçou, tirou. Vai trabalhar o ponto baixíssimo, não o ponto baixo, olha. Leva na próxima argolinha, como se fosse trabalhar o ponto baixo. Passa a agulha aqui, vem no pontinho ao lado, laçou, tirou. Vai no próximo, a mesma coisa, olha. Passa na argolinha, olha. Você vem nesses pontinhos que a gente iniciou. Passou em uma argolinha, vem aqui, olha. Passa aqui, laçou, tirou. Vai no próximo, a mesma coisa. Passa em uma argolinha, vem no pontinho, laçou, tirou. Olha, vai no próximo, passou, olha, laçou, tirou. Você vê que aqui, olha, nós temos 1, 2, 3 pontinhos. E aqui também, 1, 2, 3 pontinhos, certo? Aí, você vem no próximo, faz a mesma coisa. Passa a agulha aqui e aqui, olha. Você vê que eu tô passando em apenas uma argolinha, olha. Laçou, passou, vem aqui no próximo pontinho, laçou, tirou. Vem aqui, passa na última argolinha e no último pontinho lá, laça, olha, tira, faz uma correntinha. Vamos cortar uma pontinha, que essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos. Olha, você vê que aqui a gente fechou do avesso, certo? Olha, tirou. Olha aqui. Aí, você arruma direitinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fica igualzinho os outros, olha. Aí, você só vê a sua emendinha no avesso. Ok? Olha aqui. Acerta bem direitinho os pontinhos. E ficou. Olha que amor que ficou o nosso trabalhinho. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, depois que a gente cortou a pontinha, escondeu, agora a gente vai voltar, nós vamos voltar novamente com essa cor aqui, que é o Barroco Max Color, na cor 6133. Você vai vir, olha, você vai seguir esse pontinho, olha, como base, olha. O primeiro pontinho da reta, aí você vem aqui, olha, tá vendo o ponto baixo? Aí você sobe. Sobe, aí você vem aqui, olha, nesse pontinho aqui, olha. Tá vendo? Nós temos essa nervurinha aqui. Você vai vir, vai prender, olha. Vai seguir esse ponto baixo. Deixa eu dobrar aqui, pra ficar mais fácil pra visualizar. Você vai seguir esse primeiro ponto aqui, olha, da reta, que tem o ponto baixo nele, vem. Olha aqui, você vem aqui, trabalha um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo aqui, você vem, olha, ao lado dele e trabalha um ponto baixo. Depois, você vem, olha, em cima desse próximo relevo, olha, tá vendo aqui? Um ponto baixo, ao lado dele, um ponto baixo. Olha, vai no próximo relevinho, olha, aqui, um ponto baixo, olha, ao lado. Então, olha aqui, olha, em cada relevinho desse, olha aqui, ó, você vai laçar aqui e aqui, olha, um pontinho ao lado do outro, ok? Olha, vem aqui, laça um ponto baixo, vem aqui, laça um ponto baixo, e assim, gente, nós vamos trabalhar todo o contorno, na reta e no meio círculo, olha. Como eu falei que nós temos esse relevo, aqui você tem, olha, laça aqui e aqui, vai no próximo aqui e aqui. Olha, tá vendo? Um ao ladinho do outro. Então, em cada relevinho desse aqui, olha, você vai trabalhar 2 pontinhos baixos. Um ponto baixo, ao ladinho, um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer todo o contorno, somente pontos baixos. Então, olha, trabalhamos todo o contorno, olha. Então, fica 2 pontinhos, tá vendo, olha?
para cada motivo. Deixa eu mostrar assim que dá para você ver direitinho, ó. Tá vendo? 1, 2, olha, 1, 2. E assim, nós trabalhamos todo o contorno. Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, a gente vem e emenda com um ponto baixíssimo, olha. Vem aqui, laça, emenda com um ponto baixíssimo, ajusta bem, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha, certo? E essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Então, olha aí. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo esse motivo aqui, olha, que fica preso no último ponto do meio círculo? Tá vendo que a gente vem trabalhando de 2 em 2, olha? Nesse pontinho aqui. Você vai vir aqui, olha, nessa reta, olha, e vai pôr um marcador. Certo? Olha aqui. Novamente, vou mostrar pra você, ó, bem de pertinho, olha. Nesse ponto baixo, que fica em cima do último ponto do nosso meio círculo, certo? Aqui já começa o primeiro pontinho da reta. Então, vem nesse último pontinho aqui, olha, e marcou. Marcou aqui, você vai contar, contando com esse pontinho que você prendeu seu marcador, você vai contar 49 pontos baixos, certo? Então, você vai contar 49 pontos baixos e vai colocar novamente mais um marcador. Olha, 49 pontinhos aqui. Você vê que fica, olha, o pontinho baixo que é preso no primeiro ponto do meio círculo do outro lado, olha. Certo? Olha aqui. Então, aqui, desse marcador a esse, nós temos 49 pontos baixos, ok? Aí, você vai do outro lado e vai fazer a mesma coisa. Você vem aqui, olha, na reta desse pontinho, que tá preso aqui, olha. Tá vendo? E marca. Você pode marcar com uma linha também, viu, gente? É só pra gente ter noção onde começa nossas retas e termina. Aí, você conta 49 pontinhos e vamos marcar do outro lado também. Contamos os 49 pontinhos baixos, marcamos. Então, olha aqui para você ver que dá certinho em cima do primeiro pontinho, olha, na retinha. Então, de um marcador no outro, temos 49 de um lado e 49 do outro, ok? Desse marcador, gente, até esse outro marcador do outro lado, olha aqui, nós temos 45 pontos baixos. Então, 45, 49, 45 e 49. Por que que eu marquei? Porque nós vamos trabalhar os aumentos, certo? Porque senão você vai confundir e tem que ter os 49 aqui, porque faz parte da nossa reta, e 49 desse lado, porque faz parte da reta do nosso trabalhinho, ok? E nós vamos distribuir os nossos aumentos nesse meio círculo, que fica os 45 pontos de um lado e 45 do outro, ok? Então, vamos continuar o nosso trabalho, que agora eu vou vir trabalhando com a linha branca. Eu venho aqui, vou tirar o meu primeiro marcadorzinho, que é o primeiro ponto da nossa reta, vou prender a nossa linha. Esse é o Max Color branco, todos eles são número 6. Vou trabalhar 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Agora, eu vou voltar e vou trabalhar em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, certo? Então, nós vamos trabalhar agora 49 pontinhos altos, certo? Em cima de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto alto para alcançar o próximo marcador, que dá o total de 49 pontos altos. Então, a gente vem trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Chegamos aqui, eu vou trabalhar o ponto alto, aonde tá o meu marcadorzinho. Então, aqui é o último pontinho da nossa reta. Aí, eu tiro vou tirar e vou passar pro pontinho
que é o último da reta, certo? Então, olha aqui, olha, do nosso primeiro pontinho, que tá o marcador, ao último, nós temos 49 pontos. E olha como vai ficando bonito o trabalho, gente. Olha que amor. Olha o detalhe como fica bonito. Feito isso, depois desse pontinho, que eu coloquei meu marcadorzinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada pontinho de base. Olha, 1, 2. No próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, ok? Feito isso, agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, certo? Trabalhamos 4 pontos altos, no próximo agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1, no mesmo espacinho, 2. Então, nós começamos, olha, com 1, 2, no próximo aumento. Agora, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, um aumento. Novamente, vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, no próximo, novamente, um aumento. Então, nessa parte aqui, gente, olha, depois do meu marcadorzinho, eu trabalhei 2 pontos altos, comecei um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. Vou fazer essa sequência de repetições até eu encontrar o meu outro marcadorzinho do outro lado, que a gente já começa a nossa reta. Então, nesse meio círculo, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento, para alcançar o último pontinho da nossa reta, ok? Então, a gente trabalhou aqui, olha, ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso meio círculo, eu vou trabalhar, olha, depois da nossa reta. Então, desse marcador a esse marcador, nós temos 49 pontos altos. Depois do marcador, eu comecei, olha, com 1, 2 pontos altos, um aumento. Depois, 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. Fiz essa sequência de repetições por todo o meu meio círculo, olha. Chegamos aqui do outro lado, olha, um aumento, olha, o aumento, 1, 2, 3, 4, um aumento, e aqui a gente vai trabalhar 2 pontos altos, do mesmo jeito que nós trabalhamos do outro lado, certo? Finalizamos, começamos com 2, ponto sobre ponto, e finalizamos com ponto sobre ponto, certo? Agora aqui, olha, nós chegamos na nossa reta, aí você vai tirar o seu marcadorzinho, trabalha o seu primeiro ponto alto da reta, que é o início da retinha, certo? Fez ele, você já vem e põe seu marcadorzinho, para você não errar, ok? E continua trabalhando ponto sobre ponto, para a gente chegar no próximo marcador. Trabalhei, olha, o meu último pontinho da reta. Começamos novamente o nosso meio círculo. Aí, você vai fazer a mesma coisa, olha. 2 pontos altos, depois do marcador, 1, 2. Aí, você trabalha um aumento. 1, volta no mesmo pontinho, 2. Vai fazer a mesma coisa que você fez no outro meio círculo. Agora, você começa 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. O que você fez de um lado, olha, você vai repetir do outro lado. Você vê que na reta, do mesmo jeito que você faz de um lado, faz do outro. O bom de deixar o marcadorzinho, olha, que você sabe sempre aonde você vai começar. Não precisa você estar contando os pontinhos. Então, você sabe que esse é o primeiro ponto da reta e esse aqui é o último. E do outro lado, o primeiro ponto, e onde está o marcadorzinho, o último. Você sempre vai distribuir os seus aumentos nesse meio círculo, certo? Então, agora nós vamos continuar. 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, para a gente finalizar a nossa carreirinha. Trabalhamos o contorno, olha aqui. Finalizamos, olha, com 2 pontinhos. Do mesmo jeito que você começou do outro lado, você terminou aqui. Então, um aumento, 1, 2, certo? Feito isso, agora a gente vai concluir a nossa carreirinha, ok? Aí, você vem nesse primeiro pontinho inicial, emenda com um ponto baixíssimo, certo? Que é nas 3 correntinhas, 1, 2, laça a terceira, emendou, certo? Fecha com ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas, 1, 2, 3.
certo? Aí, depois você coloca o marcadorzinho e vai trabalhar ponto sobre ponto para alcançar o próximo marcador. Então, aqui a gente vai trabalhar somente pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos ponto sobre ponto, olha, trabalhei meu último pontinho, coloquei o marcador nele, certo? Novamente, nós vamos trabalhar a mesma sequência de repetições da carreira anterior. Olha, 2 pontos altos, olha, 1, 2. E vou trabalhar um aumento. 1, volto no mesmo pontinho, 2. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui nós trabalhamos ponto sobre ponto, chegou no último pontinho, eu coloquei meu marcador e trabalhei 1, 2, um aumento. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. A mesma coisa que você fez na carreira anterior, você vai fazer nessa, certo? Então, olha, 1, 2, um aumento, depois 4, um aumento, 4, um aumento, 4, um aumento, pra gente encontrar o nosso marcadorzinho do outro lado. Trabalhamos, olha, 1, 2, um aumento, 1, 2, 3, 4, um aumento, 1, 2, 3, 4, um aumento, e assim a gente vem fazendo. Finalizamos aqui do outro lado, olha, aqui nós começamos com 2 pontinhos, e aqui do outro lado, a gente vai finalizar com 1. Olha, então, nós começamos lá, 2, um aumento, e aqui nós finalizamos, olha, um aumento e um ponto alto. Feito isso, olha, você vai vir trabalhando ponto sobre ponto. Chegou do outro lado, você vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez desse lado, você vai fazer do outro. E do mesmo que você fez na sua reta de um lado, vai fazer do outro, e eu já volto para concluir a nossa carreirinha. Então, aqui na reta, a gente trabalhou ponto sobre ponto, chegou no nosso meio círculo, iniciamos com 2 pontos altos, ó, com 2 pontos altos, um aumento. Depois, a gente continuou, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. Finalizamos, olha, com um aumento e um ponto alto. Então, a gente começou com 2 e finalizou com 1. Aqui do outro lado, do mesmo jeito, olha, começamos com 2, olha, 1, 2 e um aumento, certo? E aqui do outro lado, finalizamos com um ponto alto e um aumento e um ponto alto, certo? Olha aqui, ó, um aumento e um ponto alto, e chegamos no nosso primeiro pontinho da reta. Vou emendar com um ponto baixíssimo, certo? E vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Aí, depois que eu trabalho ela, eu venho, coloco meu marcadorzinho e vou trabalhar ponto sobre ponto pra gente chegar no nosso marcadorzinho do outro lado, certo? A direita e a esquerda. Então, aqui a gente trabalhou ponto sobre ponto, olha, chegamos no nosso último pontinho. Vou começar a parte que fica no meio círculo. E aqui eu vou trabalhar, olha, 1, 2, e vou trabalhar 2 pontos altos no próximo. Então, fica 2 pontos altos, olha, 1, 2 e um aumento. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos e um aumento. Depois do nosso último pontinho da reta, olha, 1, 2, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento, certo? Então, agora a gente vai fazer toda essa parte aqui do meio círculo com essa mesma sequência de repetições. 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos e um aumento, ok? Então, aqui, olha, nessa terceira carreirinha, na reta dos dois lados, a gente trabalha ponto sobre ponto. Chegou aqui, olha, no nosso meio círculo, eu trabalhei os 2 primeiros pontos altos, 1, 2 e um aumento. Depois, eu continuei 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Fiz essa sequência de repetições, cheguei aqui, olha, do outro lado, a gente finaliza com 2 pontos altos, olha. Trabalhamos o nosso último aumento, olha, 1, 2. Aí, a gente vai começar novamente a nossa reta, olha, 1, 2, e aqui onde tá o marcadorzinho é o primeiro ponto da reta. Então, do mesmo jeito que você trabalhou a reta desse lado, você vai fazer do outro, certo? E do mesmo jeito que você fez esse meio círculo, você vai fazer do outro. E eu volto com a nossa carreirinha conclusa, ok? Então, olha que a gente veio trabalhando do outro lado, olha. 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento. E finalizamos, olha, um aumento e 2. Concluímos a nossa carreirinha, ok? Essa carreira, gente, eu vou trabalhar 3 correntinhas,
e vou continuar trabalhando somente pontos altos, ponto sobre ponto, na reta e nas pontas. Então, essa carreirinha aqui não tem aumento, é somente pontos altos, ponto sobre ponto. Então, toda vez que você chegar aqui, olha, no último pontinho da reta, você põe o marcadorzinho, fez o meio círculo, chegou do outro lado, coloca, para você não perder a noção de onde é os aumentos, certo? Então, agora, essa carreirinha aqui não tem aumentos. A reta, as duas retas, certo? E os dois meio círculo, que nosso tapete é oval, então ele tem dois meio círculo, uma direita, uma esquerda e uma reta de cada lado. Então, aqui a gente vai continuar fazendo todo o contorno, ponto sobre ponto, não tem aumentos, ok? E eu volto já com a nossa carreirinha conclusa, porque ela não tem aumentos. Então, olha aqui, concluímos toda a nossa carreirinha de ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho. Você vem aqui no seu primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Sobe com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, e vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, na nossa reta aqui, não tem aumentos, trabalhamos ponto sobre ponto para a gente chegar aqui, olha, no nosso marcadorzinho que começa os aumentos novamente, entendeu? Então, a gente vai ponto sobre pontos. Chegamos aqui, olha, no último pontinho da nossa reta, aí eu tiro o marcador, certo? Faço o meu ponto, certo? Trabalhei meu último pontinho, eu coloco novamente o marcadorzinho nele. Só pra gente saber onde é o último pontinho. Agora, nós estamos na parte do nosso meio círculo. Eu vou trabalhar depois do marcador, que é o ponto da reta, vou trabalhar, olha, 2 pontos altos. No próximo, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base. Olha, volto no mesmo pontinho, 2. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Ok? Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar, trabalhamos 2 pontinhos depois do aumento, da nossa reta, olha, o último pontinho da reta é onde está o marcador. Depois do marcadorzinho, eu trabalhei ponto sobre ponto, olha, 1, 2, e um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no próximo, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, vou trabalhar 6 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos, olha, depois do aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, nós vamos fazer todo o contorno do nosso meio círculo para a gente chegar no próximo marcadorzinho, que é a reta, certo? Então, aqui nós trabalhamos os 2 primeiros pontinhos, ponto sobre ponto, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso meio círculo. Aqui na nossa reta, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso meio círculo, depois, olha, esse que tá o marcador é o último pontinho da reta, ok? Então, eu venho aqui, olha, depois do marcador, trabalhei 1, 2 pontos sobre ponto e um aumento. Aí, eu continuei 6 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos, um aumento, ok? Finalizamos aqui, olha, no nosso meio círculo, olha, depois do último aumento com 3 pontos altos. Então, começamos com 2 e finalizamos com 3. Agora, a gente vai continuar trabalhando a nossa reta ponto sobre ponto novamente, ok? Aqui tá o marcadorzinho, que é o primeiro pontinho. Aí, você vai trabalhar ponto sobre ponto para alcançar o próximo marcador, que é o ponto sobre ponto aqui na reta.
Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto na outra reta. Chegamos aqui no nosso meio círculo do outro lado. Você vai fazer a mesma coisa, 2 pontos altos. No próximo pontinho, você faz um aumento. Depois desse primeiro aumento, você vai continuar do mesmo jeito que você fez no outro meio círculo. 6 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos, um aumento, para a gente fazer todo o contorno do nosso meio círculo do mesmo jeito que a gente fez desse lado, nós vamos trabalhar do outro. E as duas retas, ponto sobre ponto, ok? Trabalhamos o nosso meio círculo, chegamos aqui no nosso primeiro ponto inicial, vamos fechar com um ponto baixíssimo, olha. Fechei com um ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas. Sempre que a gente sobe com as 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Essa carreirinha, gente, novamente, nós vamos trabalhar ela ponto sobre ponto. Então, essa carreira não tem aumento, tanto faz as duas retas como os 2 meio círculo. Não vai ter aumentos, você vai só fazer o contorno. Em cima de cada ponto alto de base, você trabalha um ponto alto. Certo? Então, essa carreirinha não tem aumentos, é toda ela ponto sobre ponto. E eu volto com ela pronta. Então, olha aqui, essa carreirinha nós não trabalhamos com aumento. Então, a gente veio trabalhando, olha, somente ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, trabalhamos um ponto alto. Então, essa não teve aumento. Chegamos aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial, eu venho aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo, né? Que é o primeiro pontinho da nossa reta. Vou subir com 3 correntinhas e vou trabalhar. Todas as duas retas dos dois lados, a gente não trabalha aumentos, sempre ponto sobre ponto. Então, subir com 3 correntinhas, vou trabalhar ponto sobre ponto, para a gente chegar no nosso marcadorzinho que começamos o nosso meio círculo, ok? Então, ponto sobre ponto, para chegar em cima desse marcador. Então, olha aqui na reta, olha. Ponto sobre ponto, a gente veio trabalhando, chegamos aqui, olha, no último pontinho da reta, chegamos no nosso primeiro marcador, aí você trabalhou o seu pontinho, você vem e coloca o marcadorzinho, só para você não perder os pontinhos aqui, olha. Então, aqui na nossa reta, do primeiro pontinho ao primeiro marcador, é a nossa retinha. Chegamos aqui, olha, depois do marcador, que a gente começa a trabalhar o nosso meio círculo, depois do marcadorzinho, você vai trabalhar, olha, 1, 2, 3. Então, aqui nós temos 3 pontos sobre ponto, olha, depois do marcador, 1, 2, 3. Feito isso, você trabalha um aumento depois, olha, 1, volta no mesmo pontinho, 2. Agora, nós vamos trabalhar 8 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, ó, o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no próximo, você trabalha um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volta no mesmo pontinho, 2. Feito isso, novamente, nós vamos trabalhar 8 pontos altos, um em cada pontinho de base. Gente, desculpa, não é 8, é 7 pontinhos. Nós trabalhamos, olha, 1, 2, 3, um aumento. Aí, depois a gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, que a gente trabalha 2 pontos altos. Então, não são 8 pontos altos um aumento, são 7 pontos altos e no oitavo um aumento, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento. Agora, novamente, a gente vai trabalhar 7 pontinhos. Então, não são 8 pontos altos um aumento, são 7 pontos altos e no oitavo um aumento, ok? Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no próximo, um aumento. Olha, 1, volta no mesmo pontinho, certo? Então, vai ficar, olha, 1, ó, depois do marcador, da reta, 1, 2, 3, um aumento. Aí, você começa, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no oitavo, um aumento. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no oitavo um aumento. Então, o meio círculo vai ficar 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento, para a gente alcançar o nosso marcadorzinho, fazendo todo o meio círculo, certo? 7 pontos altos, um aumento. Então, aqui no nosso meio círculo, nós começamos com 3 pontos altos, um aumento, depois 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento, e finalizamos o contorno do meio círculo. Olha, tá vendo o último aumento aqui? 1, 2, 3. Então, vamos finalizar do mesmo jeito que nós começamos com 3 pontos altos, nós vamos finalizar com 3 também desse lado, certo? Então, olha aqui, ó, o último aumento. 1, 2, 3. Agora, aqui a gente vai começar a nossa reta novamente. Ponto sobre ponto, para chegar no nosso marcadorzinho, para iniciar o próximo meio círculo, ok? Então, agora é ponto sobre ponto. Trabalhamos toda a nossa reta ponto sobre ponto, olha. Chegamos no último pontinho, a gente trabalhou o último pontinho, colocou o marcadorzinho. Aqui, gente, eu trabalho com o marcador, mas você pode usar um fiozinho de linha ou alguma coisa aí de sua preferência, certo? Depois do último ponto da reta, olha, eu trabalho 1, 2, 3 e vou trabalhar o aumento. Aqui, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que nós trabalhamos o nosso meio círculo. À direita, nós vamos trabalhar o nosso meio círculo do lado esquerdo, certo? Então, nós vamos trabalhar agora, vai continuar 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento. Do mesmo jeito que trabalhamos desse lado, vamos trabalhar desse, ok? Olha, depois do marcador, 1, 2, 3, um aumento. Agora, você vai continuar 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento, pra gente concluir a nossa carreirinha, ok? Trabalhamos, olha, todo o contorno, certo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no oitavo aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no oitavo, um aumento. E finalizamos com 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, depois do aumento, ok? Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho da nossa reta. Vamos emendar com um ponto baixíssimo, ajustar bem o ponto, olha, para ficar certinho, não ficar espaço, ok? Vamos trabalhar 3 correntinhas, e essa carreirinha agora não temos aumento. Então, você vê que na anterior nós trabalhamos 7, um aumento, e agora nós vamos trabalhar toda ela, ponto sobre ponto, na reta, nas duas retas e nos dois meios círculos, sem aumentos. Então, essa carreirinha aqui não tem aumentos, a gente vai acrescentar apenas ponto sobre ponto, fazendo todo o contorno. Como ela não tem aumento, eu já volto com ela pronta, ok? Trabalhamos, olha, todo o contorno, ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial, a gente fecha com um ponto baixíssimo, ok? Sobe com 3 correntinhas e novamente vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha, como tem aumentos, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto para alcançar o último pontinho da nossa reta, ok? Trabalhamos ponto sobre ponto. Olha, aqui é o último pontinho da nossa reta. Depois do último pontinho da reta, a gente trabalha, olha, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, 3. Agora, trabalhamos um aumento. Agora, nós vamos trabalhar 8 pontos altos, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto por 8 vezes. Então, aqui, olha, depois do último pontinho da reta, nós trabalhamos 1, 2, 3, um aumento. Agora, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no próximo, trabalhamos um aumento. E assim, nós vamos fazer todo o contorno do nosso meio círculo. 8 pontos altos, um aumento. 8 pontos altos, um aumento. Vamos trabalhar essa sequência de repetições, fazendo todo o contorno do nosso meio círculo para alcançar o primeiro pontinho da próxima reta, ok?
Aqui o nosso meio círculo, nós começamos com 1, 2, 3 para começar o aumento. Depois continuou 8 pontos altos, um aumento, 8 pontos altos, um aumento. E aqui do outro lado, olha, quando a gente conclui o nosso meio círculo, olha, um aumento e vamos finalizar com 1, 2, 3, 4 pontos altos depois do aumento. Ok? Então, aqui a gente vai finalizar o nosso meio círculo com 4 pontinhos. Começamos com 3 e finalizamos com 4. Feito isso, nós chegamos aqui na nossa reta, tira o marcadorzinho, que aqui é o primeiro ponto da reta, e vai continuar trabalhando ponto sobre ponto para a gente alcançar o último pontinho da nossa outra reta, ok? Então, vamos lá. Trabalhamos aqui, olha, o último pontinho da reta. Depois do último pontinho, a gente inicia o meio círculo de novo. Com 1, 2, 3, aí você faz um aumento. Aí, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito que você fez do outro lado. 8 pontos altos, um aumento. 8 pontos altos, um aumento. Então, aqui nós começamos com 3 e um aumento. Depois, você vai continuar. Do mesmo jeito que você fez o seu meio círculo à sua direita, você vai fazer esse à sua esquerda. Com 8 pontos altos, um aumento. 8 pontos altos, um aumento. Para a gente alcançar o primeiro pontinho da próxima reta e concluir a nossa carreirinha. Então, aqui vai continuar 8, um aumento, ok? E do mesmo jeito que a gente finalizou o nosso meio círculo do outro lado, a gente vai finalizar desse, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4 pontinhos para alcançar o primeiro pontinho da reta, certo? Então, tudo que você faz na sua reta de um lado, você faz do outro. No meio círculo, a mesma coisa. O que você faz do lado da sua direita, você faz do lado esquerdo, certo? Feito isso, você vai vir aqui, vai emendar com um ponto baixíssimo, vai fazer uma correntinha, vai puxar e vai cortar. Essa pontinha, você puxa, amarra bem amarradinho, e aí você pode esconder, olha, nessa segunda argolinha de correntinhas que fica em cima do seu ponto alto, que na próxima carreira, ela já vem ficando escondidinha, não tem problema de desmanchar, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar novamente com o meu Max Color na cor 6133, certo? Que é esse tom que nós utilizamos aqui no meio. Eu vou vir aqui, olha, no meu primeiro pontinho da reta, vou tirar o meu marcadorzinho e vou iniciar, olha. Eu vim aqui e trabalho um ponto baixo, ok? Trabalhei um ponto baixo, eu trago a minha pontinha atrás assim, olha, seguro e vou trabalhando meus pontinhos. Com isso, ela vai ficando escondidinha. E assim, nós vamos fazer todo o nosso contorno. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, essa carreirinha não tem aumento, é ponto sobre ponto. Tanto nas duas retas, como nos dois meio círculo. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Então, olha aqui, gente, trabalhamos todo o nosso contorno, somente pontos baixos, ponto sobre ponto, certo? Chegamos aqui no nosso último pontinho, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? E agora, nós vamos parar, certo? O nosso trabalhinho aqui, e na próxima aula, a gente vem dando continuidade ao nosso trabalho. Na próxima aula, a gente vai vir trabalhando o bico e a montagem das flores, ok? Então, tá aqui, certo? Nós vamos parar por aqui, na próxima aula a gente vem finalizando. E olha que lindo que ele vai ficando, gente, olha, abertinho, olha. Fica perfeitinho, certo? Então, vamos parar por aqui, na próxima aula a gente vai finalizar a nossa peça, ok? Na aula de hoje, gente, nós trabalhamos, né? Até aqui, olha. Tá vendo? Nessa carreirinha. Na próxima aula, a gente vai vir finalizando com o bico e os nossos arranjinhos de flores. A flor, como eu falei para vocês, essa flor maior e as folhas nós já temos no nosso canal. Então, vai ficar aí na descrição do vídeo
o link das flores maiores e das folhas, né? Falta fazer esses galinhos. Esses aqui não tem ainda no canal. Então, esse aqui tem, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, na aula de hoje, nós paramos por aqui, certo? E no final, na próxima aula, a gente vem finalizando com o bico e os arranjos de flores. Eu espero de coração, mas de coração mesmo, que vocês tenham gostado. E para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, viu, gente? Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho. Então, um beijo, fique com Deus, até a nossa próxima aula. E na próxima aula a gente vem finalizando a nossa peça, ok? Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima.